Giro Conte. Entrevista. Nós estamos recebendo aqui hoje Laís Sparvoli, diretora executiva do Bioindi, né? Inclusive, eu vou começar já explicando a sigla que nós mudamos, né, Thaís? Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui. Bom dia. Bom dia. O prazer é meu de estar aqui presente, poder falar um pouquinho sobre essa mudança do setor de bioenergia que trouxe essa mudança de nome, né? Por que nós saímos de Sindalco para Bioindi? O setor era um setor que ele produzia energia vinda da cana-de-açúcar, né? O biocombustível, o álcool. Hoje nós nem chamamos mais de álcool, chamamos de etanol, né? Foi uma mudança muito grande do setor para poder diferenciar aí o álcool do etanol. E o setor também se desenvolveu e trouxe novas tecnologias e novos produtos. Hoje nós produzimos o etanol vindo do milho, né? Uma crescente em Mato Grosso, super representativo. Mato Grosso é o estado que mais produz etanol de milho no Brasil. Nós produzimos também o DDG, que é esse farelo de milho que sai aí no processo, o açúcar, óbvio, a energia elétrica vindo tanto do bagaço da cana quanto do eucalipto, o biogás e o biometano, que nós vamos instalar a primeira indústria de biogás e biometano em Mato Grosso, em Nova Olímpia, começa a operar o ano que vem. Então, toda essa mudança no setor mostra que a gente não pode mais chamá-lo de sucroalcooleiro. Nós temos que chamar esse setor de bioenergia. E por isso essa mudança de nome, para trazer essa transformação também para o sindicato que representa o setor. Porque antes parecia que estava voltado, né? Quando falava álcool, terminava com álcool, você voltava àquela condição apenas da cana, né? Exatamente. Só que na nossa estrutura mental vai demorar um tempinho para a gente fazer essa Não tem essa problema. mudança, Quanto né? mais a gente falar do setor, mais vai incorporando essa noção. Né? E Cuiabá vai receber um congresso, né? É um encontro? Isso, é o encontro de bioenergia, na quinta e sexta-feira, 24 e 25 de agosto, na FATEC Senai. E um dos motivos para esse encontro estar acontecendo é justamente mostrar essas inovações do setor. A gente costumava fazer o encontro sucroenergético, que era muito voltado para essas inovações na indústria exclusivamente de cana-de-açúcar. Então, com toda essa mudança do setor, nós decidimos também mudar esse encontro sucroenergético para o Bioinova. Então, é um encontro que vai falar de inovações no setor de bioenergia. Laís, a gente vive um momento de mercado internacional onde a cobrança por energias renováveis ela é muito forte, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de Mato Grosso, como que a gente está posicionado dentro dessa... como que a gente chama isso? Desse novo momento de que a gente precisa tanto de energia, né? A gente não consegue conceber mais nada, uma vida sem energia, né? E, ao mesmo tempo, uma pressão para a gente escapar principalmente das energias fósseis. Perfeito, adorei a sua pergunta, muito obrigada por ela. Nós estamos num momento em que a transição energética ela é fundamental para o mundo. E Mato Grosso, ele consegue se posicionar como exemplo de desenvolvimento de energia renovável para o mundo. Então, nós estamos num estado que possui 3 biomas. Nós preservamos mais de 60% desses biomas. E quando nós falamos em preservação de bioma, é importante a gente falar aqui que eu não estou falando só de floresta. Eu tenho toda a biodiversidade presente nesses biomas que é importante a gente preservar e manter. Então, eu consigo aumentar minha produção de energia renovável. Se eu citar o exemplo do etanol, nós estamos aumentando em torno de 20% por ano a nossa produção de etanol. Então, eu mostro que eu consigo produzir mais de maneira sustentável, preservando os meus biomas. Então, quando eu falo, por exemplo, de etanol de milho, as pessoas sempre têm uma dúvida. Eu estou tirando o milho da alimentação e estou levando ele para produzir biocombustível. Não, eu não estou tirando ele da alimentação, porque quando eu produzo etanol de milho, eu tenho etanol e eu tenho o DDG. O DDG, ele é um farelo extremamente proteico de milho, que ele é utilizado para quê? Ração animal. Então, eu aumento a minha produção de proteína em Mato Grosso. Se a gente olhar os dados de produção de carne, por exemplo, eu tenho crescimentos em torno de 20% também nos últimos 5 anos, enquanto eu estou reduzindo a minha área de pastagem em 17%. Eu estou cedendo essa área de pastagem para aumentar a produção de soja, de milho, de algodão, de feijão, de alimento.
Tudo isso sem precisar ampliar novas áreas. Então eu reduzo o desmatamento quando eu faço esse movimento. Além de trazer emprego, arrecadação de impostos, tudo isso. Por isso que eu digo que Mato Grosso é exemplo. A gente esteve na COP no ano passado e eu pude falar um pouco dessa experiência de Mato Grosso, de aumentar a produção de energia renovável, energia elétrica, com eucalipto, com bambu, com bagaço de cana. O biogás e o biometano é uma nova revolução, porque eu vou tirar necessidade de utilização de diesel nas minhas máquinas agrícolas para a utilização do biometano na substituição. Sim. Isso também é redução de pegada de carbono. Então, eu consigo aqui citar todos os exemplos que a gente precisa. Não existe um caminho só, a gente sempre diz, né? Nessa transição energética não tem uma bala de prata, mas eu tenho vários caminhos que se somam para fazer a gente diminuir essas emissões. E Mato Grosso, sem dúvida, é um exemplo para o mundo e é pioneiro nisso. E isso contribui. Agora há pouco a gente deu a notícia aqui sobre a questão das taxas de emprego em Mato Grosso, né? 3%. 3%, inclusive, é bom, né? Mas não é o chamado índice excelente. O excelente, por incrível que pareça, é 4,5%. Tá? Tem algumas divergências de local. As pessoas falam assim, mas como que pode zerar então o emprego, não é bom? Não, porque as pessoas pegam atestado médico, ficam doentes, pegam licença, uma série de coisas. Tem que ter uma taxa de reposição de mercado. Senão você pode ter uma quebra no processo produtivo, né? Existe um valor médio aí. Então 3%, por mais que assim... é de se comemorar, é importante, é melhor ter 3% do que ter 10%, né? Mas ela traz essa defasagem. O que vai acontecer? Nas empresas vai ter vagas abertas, as pessoas não vão entrar porque não tem aquele trabalhador temporário que substitui dentro dessa relação com a produção num mercado, né? Mercado capitalista, de economia liberal, que é o que nós temos. Nós não temos outro, né? Tem gente que começa quando quer fabricar outro, mas não tem. O nosso é esse, e esse é o melhor modelo ainda que existe no mundo, né? Dentro dessa concepção de geração de emprego, né? Você tem mais ou menos a noção a essa produção, quanto que ele gera de emprego para o Estado? Nós geramos em torno de 11 mil empregos diretos para o Estado. Quando eu falo de emprego direto, é importante a gente mencionar que eu tenho os indiretos, né? Então, o transportador de etanol de milho, o próprio produtor de milho. Está fora dos 11 mil. Está fora dos 11 mil. E ainda a gente tem os chamados empregos induzidos, né? Quando uma indústria se instala numa região, ela traz uma indução de emprego gigantesca, porque tem a construção daquela indústria e, além disso, todos os serviços que essa indústria gera, né? Eu vou aumentar necessidade de educação, de serviço de cabeleireiro, hotelaria, tudo isso a gente gera de emprego. Restaurante, né? Restaurante, é uma indução de emprego muito grande. Vende roupa, vende sapato, vende tudo, né? E comparando, eu fiz essa pergunta para você, porque comparando, por exemplo, com a Fóssil, né? Ela gera zero emprego para Mato Grosso, né? Zero emprego. Por isso que eu perguntei, tirando o motorista fora, porque aqui qual que seria? O motorista que vem trazer o transporte. Se você tira ele fora no outro, a gente está trocando 0 por 11 mil, né? Isso é um grande exemplo dentro desse... Perfeito. Além da arrecadação de imposto, sem né? dúvida, né? Porque quando eu estava ouvindo aqui, né, falando sobre os hospitais, sobre todos esses investimentos do Estado, a gente gerou em 2022 1,6 bilhão de reais em arrecadação de ICMS só com o etanol. Eu não estou falando de açúcar, não estou falando de DDG, não estou falando de nada disso, só com o etanol. Então, 1,6 bilhão é revertido em indústria, em escola, hospital, infraestrutura, tudo isso. Então, você trazer a indústria e manter a indústria no Estado reverte em bem-estar para a população do Estado. Sem dúvida. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Mato Grosso é o terceiro estado do Brasil em produção de biocombustível, né? Parece que a meta de produção de vocês é aumentar algo em torno de 25% em relação ao ano passado. São 5 bilhões e meio de litros, né, de biocombustível. A minha pergunta ela vai nesse sentido, né? Como é que se deu o plano de expansão, né, das plantas de biocombustível de Mato Grosso a partir do momento? Você falou um pouco sobre essa conciliação do que é sustentável, do que é preservação, mas explica também para a gente, professor, porque quem está ouvindo agora, ele não consegue entender, né? Mato Grosso é o terceiro estado
no país na produção de biocombustível, mas quem vai abastecer lá na ponta, ele não consegue muitas vezes entender por que ele continua pagando um preço alto. Você pode explicar um pouco para a gente também? Até acho que é uma oportunidade para você falar um pouco sobre isso também. Acho ótimo. As expansões das indústrias, elas estão normalmente relacionadas a condições de matéria-prima, né, oferta de matéria-prima, e, obviamente, cenário de impostos. Né? A gente tem no estado de Mato Grosso um importante programa que é o PRODEIC. O PRODEIC estimula demais a gente conseguir essa atração de investimentos para o estado. Então eu tenho o PRODEIC que me atrai, o milho em grande quantidade, uma oferta muito grande que consegue fazer as indústrias se programarem nesse abastecimento de milho. Então, hoje em dia, a gente faz contratos de longo prazo, de 2 anos, com o fornecedor de milho. Isso traz uma estabilidade tanto para a indústria que vai utilizar esse milho, quanto para o produtor de milho, que ele consegue se programar para ir ofertar e não ter muitas divergências de preço. A gente está vendo, por exemplo, uma baixa do preço de milho agora. Esse produtor que ele fez uma negociação antecipada, ele já sabia exatamente quanto que ele ia receber. Né? Então, você não tem essa queda, essa variação no preço do milho tão grande quanto as pessoas imaginam que acontece. Né? Então, muita gente me pergunta, caiu o preço do milho, vai cair o preço do etanol? Não, né? Porque realmente a gente tem essa negociação antecipada. Por que eu não tenho, como te falar assim, né? Muita gente também pergunta isso. Eu produzo 5 bilhões de litros de etanol em Mato Grosso, por que ainda é caro, né? Bom, Mato Grosso é o estado com a maior competitividade do etanol perante a gasolina. Né? Eu fiz a conta ontem, curiosamente, no posto. Nós estamos com 63% de paridade. A gente costuma fazer uma conta rápida, que pelo menos até 70% é vantajoso abastecer com etanol. Nós estamos com 63%. Está muito barato o nosso etanol em comparação com a nossa gasolina. É o etanol mais barato do Brasil. Isso se deve a essa estabilidade de oferta. Quando eu tenho a cana-de-açúcar, eu tenho uma entre-safra da cana que me prejudica muito. Quando eu chego na entre-safra, eu não consigo continuar fornecendo etanol. Né? Eu paro a minha produção. O milho, ele possibilita esse armazenamento, então eu consigo produzir etanol o ano todo. As indústrias de etanol de milho, elas produzem 360 dias por ano. Elas param 5, 10 dias no máximo para manutenção. Então, isso me traz uma estabilidade de oferta. Por que mesmo assim, né, o consumidor ainda queria ter um etanol mais barato? Eu tenho um monte de coisa que influencia nesse processo. Né? Não é só a indústria que forma o preço. Aliás, a indústria não forma o preço. Quem forma o preço normalmente é a gasolina. Né? Então, eu tenho uma formação de preço que ela depende muito dessa comparação, justamente porque as pessoas fazem a conta dos 70%. Tá? Tá no 63% por quê? Porque eu tive uma arrefeção de consumo de combustíveis em geral, as pessoas diminuíram seus consumos, e hoje a gente está retomando aí um consumo e baixando esses preços para realmente estimular o consumidor a consumir mais etanol. Tá? Eu não sei se eu consegui explicar muito bem, porque são muitos fatores realmente que dependem disso, mas essa formação de preço da gasolina, o preço do petróleo, toda essa política de preços da Petrobras influencia muito nessa conta no final aí, no posto de combustível. E a gente ainda tem fatores climáticos, né? Exato. Transporte. A gente vê essa diferença do etanol. Exato. Quando você viaja para fora de Mato Grosso com Sim. um carro de etanol, né? Você vai até uma altura e você começa a mudar para gasolina, aí você verifica que aqui ela sempre compensou, né? É sempre o estado onde é mais barato, né? Mesmo quando está alto em relação, mas ainda é mais barato que os demais estados. Mas ainda existe uma dúvida, né, do consumidor, o porquê disso, né? Sim. E é interessante, né? Porque, E eu acho que é bacana a gente mencionar também Sim. que o que Mato Grosso está propiciando. Exato. Um Brasil mais competitivo no etanol. Porque a gente consegue fornecer esse etanol o ano todo para estados que não tinham consumo nenhum de etanol. Então, eu consigo levar etanol para o Nordeste, para o Norte, até mesmo para o Sudeste e Sul, nesses momentos principalmente de entre-safra. E uma coisa que a gente tem que mencionar aqui, que eu não posso esquecer, 27% da nossa gasolina é etanol. E eu não posso deixar esse etanol faltar também. Existe toda uma política para a organização para a gente não deixar esse etanol faltar e, inclusive, ampliar. Existe um estudo hoje que está sendo feito no governo federal para ampliar essa mistura para 30%.
Então, sem esse etanol de Mato Grosso, isso com certeza não seria possível. Nós estamos falando com Laís Sparvoli, ela é diretora executiva da Bioinde, né, de Mato Grosso. E ela está aqui justamente para falar desse encontro nacional que vai debater a questão da bioenergia em Mato Grosso, que vai ser dia 24 e 25, conhecido como quinta e sexta-feira dessa semana, né? E queria que só você falasse qual que é o objetivo desse encontro. O objetivo é justamente discutir novas tecnologias. A gente tem uma sala só para falar sobre sustentabilidade, então vamos falar sobre novos processos que estão sendo incorporados na indústria para a redução dessa pegada de carbono, o biogás e o biometano. A gente tem um processo novo em Mato Grosso que vai ser implementado esse ano, que chama BECS. Eu gosto de falar desse processo, ele é um pouco complexo, mas nada mais é do que pegar esse CO2 que é utilizado na produção de combustível e enterrar ele embaixo da indústria. Então a gente vai conseguir produzir uma floresta embaixo da terra, armazenando CO2, e nesse armazenamento de CO2 a gente pode até considerar, óbvio que vai depender aí dos números depois que a gente tiver esse funcionamento sendo executado, mas a gente vai ter provavelmente o nosso etanol carbono negativo. Então, quando eu utilizar esse etanol, na verdade eu estou tirando CO2 do ar ao invés de emitir CO2. Que maravilha. Já está com o tempo estourado. Queria que você respondesse rapidinho a pergunta do nosso ouvinte. Ele quer saber se a qualidade do etanol de milho é a mesma do da cana-de-açúcar. Exatamente igual, é o mesmo produto. Laís, desde já, sucesso para vocês. Muito obrigada. Né? E agradecer dizer que o nosso microfone sempre está à disposição de vocês. Muito obrigada. Eu aguardo a todos, dia 24 e 25, na FATEC. O evento é gratuito, aberto. Eu só peço que entrem no site Senai Mato Grosso /Bioinova para fazer inscrição, porque as vagas são limitadas. Giro Conte.